Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai falar de um outro gênero textual que ele se assemelha um pouco com a notícia, só que ele é um pouquinho diferente da notícia, certo? A gente vai ver hoje o gênero textual reportagem, ok? A gente vai ver hoje a reportagem. O que é uma reportagem? O que será uma reportagem? Será que uma reportagem é uma notícia? Será que uma notícia é uma reportagem? Será que uma notícia pode estar dentro de uma reportagem? Será que uma reportagem pode estar dentro de uma notícia? Vamos compreender um pouco mais sobre o gênero reportagem? Então vamos lá. A reportagem, ela é um gênero textual não literário, certo? Ela é considerada um texto jornalístico, né? Assim como a notícia. Ela é veiculada pelos meios de comunicação, jornais, revistas, rádio, internet, televisão, assim como a notícia também. Viu aí? Duas coisas já em comum com a notícia, certo? O repórter, aquele cara que fica com o microfone, quando a gente vê na televisão, ele com o microfone, pronto, ele é chamado de repórter. Ele é a pessoa que está incumbida, né? Ele vai ter que apresentar a reportagem a qual aborda os temas, né? Que os temas são sobre a sociedade, né? Os temas atuais, certo? Hoje em dia a gente tem visto muito, né, os repórteres, né? Quando a gente vai ver um jornal, não é? Um jornal na TV, por exemplo, né? Aí eles dizem, né, mais notícias com a repórter lá do estado, né, do Ceará, por exemplo, né? Com a repórter que está lá em Fortaleza, repórter que está lá em São Paulo. Então, em todo lugar tem um repórter que é para, né, apresentar melhor os fatos, né, que realmente acontece, né, que realmente está acontecendo, os fatos de perto, não é? E aí a gente tem a classificação da reportagem, certo? A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, assim como a notícia, né? É um texto informativo, que a gente chama, porque ele informa sobre um determinado assunto. E ao mesmo tempo, né, ele também prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, certo? Então também existe esse negócio de opinião. Na notícia não existe, né? Mas na reportagem existe sim uma pessoa que dá a sua opinião, né? O repórter pergunta para as pessoas nas ruas que acham sobre um determinado assunto e elas falam o que elas acham, né? A sua opinião. Isso está presente dentro da reportagem, o qual não está presente em uma notícia, ok? Geralmente são textos mais longos. Lembra que a notícia, o texto é mais pequeno? Pronto, geralmente os textos são mais longos, né, na reportagem, opinativos e assinados pelos repórteres, né? Então são opinativos, ou seja, dão a sua opinião sobre um determinado assunto e são assinados pelos repórteres. Enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido, apenas informar o leitor a notícia, né? E a reportagem não. Ela, além de informar, ela também dá espaço, abre espaço para que possam opinar, né? Para que as pessoas possam dar sua opinião. E assim como a notícia, a reportagem também tem a sua estrutura. E a estrutura da reportagem, ela é igual à estrutura da notícia, né? Lembram ainda da estrutura da notícia? Muito bem, eu sei que lembram, né? Então, ela tem três partes, né? Que são o quê? Na reportagem, assim como a notícia, elas estão divididas em três partes, que é o título principal e o secundário. Sempre tem um título, né? E depois tem um título secundário, que é o segundo título, ok? E aí tem a lead, que é como se fosse a introdução de uma notícia, não é? Lá conta as informações mais importantes, né, que serão discorridas ao longo da reportagem.
E aí é tipo um resumo do que vai acontecer naquela reportagem, né? Isso está na introdução que a gente chama de lead. E aí tem o corpo do texto, que a gente chama de desenvolvimento, que é onde vai relatar toda aquela notícia, todo aquele fato, né? Tudo vai estar relatado, né? Com presenças de gráficos, né? Porque numa reportagem, na notícia não tem, mas em uma reportagem pode ter presenças de gráficos, né? Para mostrar sobre um determinado assunto. Tem reportagens, né? Com pessoas dando a sua opinião, né? E aí tem alguns recursos gráficos, né? Que o repórter usa para chamar a atenção do leitor, certo? E aí também não podia faltar, né, as características de uma reportagem, certo? E aqui, né, tem algumas características de reportagem. Por exemplo, os textos de uma reportagem, né, são escritos em primeira pessoa, certo? Texto em primeira e terceira pessoa. Por que é os dois? Porque em primeira pessoa, porque existe o quê? A reportagem que as pessoas, o repórter faz com as pessoas e as pessoas vão dar sua opinião sobre algo. Então, tá usando o eu. O eu que é a primeira pessoa, que é quando a pessoa dá sua opinião, certo? E a terceira pessoa que é o repórter, né? Que ele vai estar ali inteiramente na terceira pessoa, certo? Usando o ele, sempre o ele, nunca o eu. Tem presença de títulos, assim como eu já falei. São temas sociais, políticos, econômicos, né? Ou seja, os temas do nosso dia a dia. A linguagem é simples, mas é clara e dinâmica, certo? Presença de gráfico, como eu falei. Discurso direto e indireto, porque o narrador fala e também os personagens falam, que o narrador é o repórter e os personagens são as pessoas que dão a reportagem para o repórter, certo? Objetividade, subjetividade, né? Por quê? Subjetividade porque tá na subjetividade porque o repórter está falando ali de uma maneira subjetiva sobre um determinado assunto. Objetividade porque a pessoa dá a sua opinião, né? Então a pessoa foi objetiva, deu a sua opinião. Linguagem formal, né? Presença de linguagem formal, ou seja, não tem gírias, assim como a notícia. E os textos são assinados pelo autor. Quem é o autor? O repórter, né? Muito bem. Agora a gente vai ver aqui uma reportagem, né? Só os dois temas principais, certo? E alguns recursos gráficos que apareceram aqui nessa reportagem. Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões ao ano, aponta estudo. Desperdício foi de 7 mil piscinas olímpicas por dia em 2016, ou 6 vezes a capacidade do sistema Cantareira cheio. Aponta, trata Brasil. Perda financeira quase alcançou o valor total de investimento do setor de saneamento básico no país no ano de 11.005 bilhões de reais, né? Muito dinheiro. Então, essa reportagem aqui, ela trata-se de uma reportagem importante, porque está falando de desperdício de água potável, né? A água que serve para a gente usar, utilizar no nosso dia a dia, para a gente beber, cozinhar, né? E outras coisas mais. Aqui, né, a gente vê que tem a presença de alguns recursos gráficos, a gente já pode ver, né? Primeiro a gente vê que ela é uma reportagem, né, sobre economia, né? Ela é uma reportagem sobre economia. É uma reportagem do G1, certo? Que é a empresa, o G1. E ela foi escrita por quem? Por Clara Velascos, do G1, no dia 7/6/2018, ok? Tem alguns recursos gráficos aqui que a gente pode observar, né? Que são essas partezinhas aqui que as redes sociais, o Facebook e o Twitter, né? A gente pode acessar. Tem aqui uns links, certo? O link da notícia. Lá que a gente vê também outros recursos gráficos, né? Que a autora quis utilizar. Pronto, né? Então, aqui a gente viu o título e o subtítulo de uma notícia. Para baixo, a gente iria ver o quê? A gente iria ver as duas outras partes
de uma notícia. Quem é que lembra? A lead, que é a introdução, que é tipo um resumo de tudo que vai acontecer na reportagem. E o desenvolvimento, que é o corpo do texto, que vai explicar bem direitinho o que vai acontecer nessa reportagem sobre o desperdício de água. Com certeza vai ter a presença de gráficos, né, mostrando o percentual de água que é gastado no Brasil e até no mundo, né, para fazer comparações. Certamente vai ter também opiniões, né? Ou seja, entrevistas, né? Vai ter entrevistas, né? Com pessoas, né? Dando a sua opinião, né? Sobre o assunto. Então, assim, a reportagem trata-se de um texto maior, né? Bem maior do que a notícia. Poderão compreender? Então, a gente vai fazer Eu falei, né, que o gênero reportagem ele é um texto informativo. Se ele é um texto informativo, então a gente não vai ler, não vai fazer uma atividade sobre a reportagem. Vamos fazer uma atividade sobre um texto informativo, certo? Que também é um gênero textual que se assemelha à reportagem. Então, aqui a gente tem, vocês vão pegar o livrinho de vocês, né? Esse livrinho aqui, da capinha lilás. Vocês vão abrir na página 44, e aí vocês vão ler esse texto. Você já foi ao zoológico? Já viu um leão? Como você acha que eles vivem? Onde fica seu habitat natural? De que eles se alimentam? Então, que vai informar algo sobre quem? Sobre um leão, né? Que o título do texto é o quê? É leão. Então, vocês vão ler todo esse texto, ok? Aí, depois, vocês vão para a página 45 e vocês vão responder umas questõezinhas aqui, né? As questões, a primeira questão, que já até foi respondido, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta questão, que é onde vocês vão procurar no texto palavras que vocês não conhecem o significado, vocês vão colocar a palavra aqui, né? Escrever cada linhazinha a palavra e aqui vocês vão colocar o significado. Então, vocês vão precisar utilizar o celular ou um dicionário, né? Para procurar o significado das palavrinhas que vocês encontraram aqui no texto que vocês não sabem o significado, ok? Por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Bom dia!